coloque de pé para a gente orar ao Senhor, momento da palavra. Pai do Senhor, a todos que estão no conforto da sua casa. Essa é a sua casa, salvar nações. Lugar onde a palavra do Senhor é viva e eficaz. Tem transformado vidas, famílias. E hoje é culto da família. Muitas famílias foram agraciadas por Deus, transformadas. Muitos testemunhos dados, outros não dados, mas é tudo para a glória do Senhor. Feche seus olhos, levante suas mãos. Senhor, graças te damos porque mais uma noite estamos aqui. Primeiramente para reconhecer a tua soberania sobre as nossas vidas. A tua palavra diz que nós somos feitura das tuas mãos. E o Senhor achou graça e separou, e nos separou, meu Pai, nos desgarrou lá do mundo para estarmos hoje neste lugar de excelência reservado pelo Senhor para as nossas vidas. Muito obrigado que a tua graça, a tua misericórdia, o Senhor, como foi dito na abertura do culto, veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. E muitos de nós estávamos perdidos, desgarrados, estávamos, meu Pai, mortos, meu Pai, para aquilo que está no centro da tua, que é boa, perfeita e agradável vontade. Estarmos vivos para viver para o Senhor. Por isso, muito obrigado. Graças te damos pelas nossas vidas, por cada casa representada aqui, por cada família, para aqueles que o Senhor há de salvar, Senhor. Muito obrigado, porque nós não vamos sair do mesmo jeito que entramos. Fala conosco, Senhor. Nós declaramos a nossa total dependência do Senhor. Não saímos do nosso lugar se o Senhor não for conosco. Por isso, fique conosco, Senhor. Espírito Santo, ministre os nossos corações. A palavra não é minha, é do Senhor. Por isso, faz aquilo que lhe apraz. O querer efetuar é do Senhor. E que nessa noite haja libertação, haja salvação, haja cura, haja que as escamas dos olhos sejam tiradas, que os ouvidos sejam sensíveis a ouvir a tua voz. Assim como lá atrás o Senhor fez na minha vida, porque eu estava com o coração endurecido, eu estava fora do entendimento do Senhor. Pela ministração da tua palavra, que é viva e eficaz, e ela liberta. Eu fui ministrado pelo teu Santo Espírito, que me levou ao arrependimento, à confissão e a retomar a aliança com o Senhor, reconciliado através do nome que está acima de todos os nomes. Esse nome tem poder. Por isso, Jesus, tu vives e reina, tu és o Cristo ressurreto. A ti toda honra, glória, louvor e adoração. Que nossas palmas adorem ao Senhor, que nossos lábios louvem ao Senhor, e que repreendido seja todo mal, todo comichão do ouvido, todo roubador da semente. Dirige, Senhor, a minha vida. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Poder se assentar. Abra a palavra do Senhor no livro de Lucas. Hoje só vai de Lucas, viu? O Lucas 19 tá ligado, viu? Mas não é 19 não. Lucas, seu versículo, capítulo 17. Capítulo 17. E eu peço ao pessoal da mídia que coloque logo o tema, para eu não esquecer aquilo que Deus confiou. O pessoal da mídia está preparando. Mas o tema é misericórdia versus gratidão. Ou compaixão versus gratidão. E no livro de Lucas, capítulo 17, vai contar uma história de 10 leprosos. História conhecida, mas a palavra do Senhor se renova a cada dia. E vamos ler a palavra que não é minha, é do Senhor. No versículo 11 vai dizer assim: de caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar na aldeia, saiu-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-lo, Jesus disse: vão, apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra,
aos pés de Jesus, agradecendo-lhes. E este era samaritano. Diga, este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E lhe disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Amém? Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Eu quero que vocês adiantem aí, vamos ler alguns textos e vamos dar continuidade. Peço que vocês abram também. Não, vamos começar. Depois eu vou abrindo os textos seguintes. Não, mas só o Lucas capítulo 5. Capítulo 5, volte um pouquinho. Versículo 12 diz: aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e pediu: Senhor, se quiser, pode purificar-me? Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero sim. Olha que lindo. Fique limpo. E no mesmo instante, em outras traduções, imediatamente a lepra daquele homem desapareceu. São dois textos que manifestam o poder de Deus através da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, onde o primeiro trata-se de uma cura, de um milagre feito para um grupo de 10 leprosos. E o segundo, apenas um leproso, que não somente foi curado, mas aprendemos com ele que o Deus a quem servimos, ele é soberano. Ontem eu fui muito ministrado no Monte de Pastores. Deus faz quando ele quer, da forma que ele quer e nas pessoas que ele quer fazer. Não sou eu nem você que vai reclamar nem murmurar da soberania de Deus. Porque Deus está demorando, porque Deus não fez na minha vida, porque o irmão recebeu a bênção ou não recebi ainda. Um soberano você não pode discutir. Quando nós aceitamos Jesus, eu vou aproveitar a oportunidade. Tem algum visitante no nosso meio? Levanta a mão. Alguém que... Amém? Quando tem... Seja muito bem-vindo. Essa sua casa também. Quando nós vamos falar com o soberano, ninguém entra numa audiência, em um tribunal, para falar com o juiz e tratar de uma forma simplória. É Vossa Excelência, Excelentíssimo. E nós sabemos disso. Pode ser a pessoa que não tem a formação necessária, o nível cultural necessário, mas já ouviu falar que diante da autoridade máxima nós temos que saber nos portar, mesmo que não tenhamos habilidade suficiente para falar, proferir adjetivos que vai definir quem é aquela pessoa. Mas quando se trata do seu Criador, nós às vezes queremos dar jeitinho e achamos que estamos no nível de intimidade de querer requerer a Deus alguma coisa. Não é assim. Porque eu aprendi que quando eu me converti, nós passamos a não ter mais razão, mas temos um dono. E esse dono é inquestionável. A partir do momento que nos damos ao Senhor, Ele começa a trabalhar na nossa vida. Essas mulheres desse ministério tiveram a rica oportunidade de ter um retiro abençoado e sair dali totalmente transformada pelo Senhor. Mas é bem verdade que no meio de 100, 110 mulheres, nem todas receberam da mesma porção. Por quê, pastor? Porque nem todo mundo ainda está com a mesma visão. E Jesus, como foi ensinado ontem no monte, Jesus ele tinha foco.
ele tinha visão, ele tinha missão e ele tinha propósito. Nada nem ninguém tirava Jesus daquilo que ele foi levantado para fazer. E hoje, se eu e você está aqui, na igreja evangélica, longe de tudo que está no mundo sendo oferecido e destruindo vidas, é porque ele nos resgatou e nós recebemos e aceitamos com o único suficiente da nossa vida, reconhecemos ele como nosso Senhor e geramos dentro de nós, de uma forma eterna, um sentimento de pertencimento. Diga assim: você pertence ao Senhor. Se você não fez uma aliança hoje, não perca a oportunidade. Amém? E foi falado que ele veio para salvar e buscar aqueles que haviam sido perdidos, que estavam perdidos aí fora. E trazer o homem a arrependimento não é uma tarefa fácil. Eu vou tentar ser rápido porque aquilo que Deus me confiou, eu vou ler alguns versículos. Mas as ovelhas muitas vezes acham que o pastor, ele quer entrar na vida delas, quando na verdade um pastor, 99% dos pastores nunca pensou e não gostaria de ser pastor. Por quê, pastor? Porque o que o pastor passa para ser habilitado, para te dar conselhos da parte de Deus, para você não cair nos mesmos erros e passar pelas mesmas dificuldades, você não queria estar na pele do pastor. Ao ponto do bom pastor, como foi louvado pelos seus lábios, a palavra dizer que entre os ministérios talvez seja realmente o mais árduo, porque Jesus dizia que eu dou a vida pelas ovelhas. E quem quer dar, em pleno século 21, a vida pelas ovelhas? É difícil. Negar a si mesmo, matar a carne, pegar a sua cruz e seguir. Mas nós temos aprendido que este lugar aqui é lugar de arrependimento, de santidade, de sacrifício e mudança de direção. Aquele que roubou não roube mais, aquele que matou não mate mais, aquele que mentiu não minta mais. Mas isso tem um processo, e esse processo muitas das vezes para algumas pessoas é de forma imediata. O segundo texto, um leproso que pediu e reconhecendo a soberania de Deus: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar dessa lepra. Engraçado que essa lepra nesse homem estava num estado muito avançado, porque tinha tomado o corpo dele todo. Mas Deus nunca chega atrasado. Jesus nunca chega atrasado na vida de uma pessoa. Agora ele age conforme o seu entendimento de quem ele é para a sua vida. E a partir do momento que ele se colocou de forma humilde, reconhecendo que o soberano faz se ele quiser, aí o Senhor age pela compaixão, que ele era movido de íntima compaixão, mas ele acelera o processo. Aquilo que às vezes você está orando 10 anos, e talvez não tenha acontecido na sua casa, na vida do seu marido, talvez o foco não seja seu marido, seja você. Da mesma forma os homens, que querem ter uma casa onde o Senhor habita, mas não queremos ser a casa que o Espírito Santo de Deus faz morada. E vivemos uma vida de aparência, bonitos por fora e muitas das vezes oco por dentro, sem paz. E assim, antes de eu encontrar o Senhor, era bonito por fora, mas por dentro eu tinha um vazio que eu não sabia administrar. Existia lepras que não era aparente aos olhos humanos, mas por trás dos bastidores, eu no meu particular, eu não sabia administrar o que eu sentia, um vazio, que era a falta de Jesus entrando na minha vida, para que eu me desarmasse das minhas, armaduras e me dispusesse a ser trabalhado por Deus, a entender que eu não era a pessoa que eu realmente achava quem era. Existia a lepra que ardia dentro do meu peito, e eu sabia que o único caminho era o caminho que, enquanto Jesus toma um caminho que nenhum de nós tomaríamos, eu e você fica pensando o dia que nós vamos tomar o caminho e a decisão certa, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus no primeiro texto dos 10 leprosos, Ele toma um caminho inesperado. Ele ia para Jerusalém, Ele tinha acabado de dar o ensinamento sobre os sermões,
tinha falado sobre o servo infiel, sobre o servo inútil, que fazia tão somente aquilo que pedia. Assim somos nós. Você só faz quando pede alguma coisa, mas gratidão é você fazer sem lhe pedir. Você quer honrar o seu pai porque você tem prazer em honrar, não é porque alguém está direcionando, ó, vá para o retiro que o retiro vai ser bênção. Você vai ser moído, mas você vai receber de uma porção de cura na sua vida, uma unção, uma libertação, uma transformação que você vai voltar com o rosto resplandecente como Moisés. E todos notem, diga, olhe, a lepra daquela mulher já está indo embora. As pálpebras não pesam mais. O nariz já está voltando a ficar afilado. A pele já está voltando ao normal. Porque muitas das vezes estamos passando por dificuldade e nós não conseguimos entender o trabalhar de Deus nas nossas vidas. E os sinais nós queremos de forma imediatista, logo. Mas Deus está trabalhando na vida de cada um de nós. E outras pessoas já estão vendo que a lepra que existia na sua vida já está sendo extirpada, porque você já está a caminho de Jerusalém. Aplauda o Senhor, porque é Ele a glória é dele. Gratidão é da glória a Ele, é voltar para agradecer. E eu tenho subido no altar, vindo para a igreja, reconhecendo que eu não sou nada, mas Ele é tudo na minha vida. E todos os dias que eu me esforço, eu seria a pessoa mais improvável de estar no altar. Por pecado, pastor, não, mas por debilidade. Mas a Bíblia diz que quando eu estou fraco, aí que Ele é forte, Ele me faz forte. A carne dói, cansa, mas o Espírito, Ele me vivifica. E hoje estou aqui, não só por obediência, mas por gratidão, por aquilo que Ele já começou a boa obra dele na minha vida. E é um período de aperfeiçoamento, e Ele há de nos aperfeiçoar. Somos obras inacabadas do Senhor, mas Ele há de acabar a obra, porque Ele é fiel e justo para acabar a boa obra que Ele começou. Talvez você esteja sentado aí, achando que existe muitas coisas para Deus trabalhar na sua vida, mas você reconhece a soberania de Deus, sabe que você precisa usar aquilo que você ainda tem disponível para alcançar aquilo que você não tem? O que, pastor? Talvez os seus braços, suas pernas cambaleiem, seus braços já não têm o mesmo vigor, sua aparência já não é muito agradável, porque o pecado tira a feição do homem, mas ainda tem a voz que pode clamar: Senhor, tem misericórdia, tem compaixão de nós. E ninguém cala a voz de um adorador. E se você nesta noite entender que você tem que clamar ao Senhor, mesmo de forma que os seus olhos físicos não estejam contemplando a obra de Deus na sua vida, mas aquilo que ainda não foi alcançado pela lepra, se você fala, se você respira, todo ser que respire louve ao Senhor. Então, clame ao Senhor: Senhor, joga a luz nas minhas trevas. Se existe lepra na minha vida, eu preciso ser trabalhado. Mas existia um homem que ele, pela arrogância, pela soberbia, ele não estava entendendo o processo de Deus e teve que passar por 7 mergulhos. Ele não entendeu que um profeta ia ter com ele, mas que não ia soltar, abrir a porta e ir de encontro àquela carruagem, o qual Naamã foi na casa do profeta e o profeta sequer apareceu. Mas você sabe por que isso? Porque Naamã queria do jeito dele. E assim, quando nós entramos na igreja, tem que ser do meu jeito, não tem que ser do jeito que o pastor quer, não. Porque você acha que o pastor não foi ovelha, o pastor não teve lepra lá no passado. O pastor sabe o processo, e o processo deixa marcas, e o processo pode fazer com que você ampute parte do seu corpo. Antes, sem um olho, mas ir para o céu. Antes, sem uma perna, mas ir para o céu. Mas não é necessário que você perca um braço, uma perna, um olho. É necessário que você entenda que quem fala com você é que já passou pela cura para ser habilitado para curar, que já passou pela libertação para ser habilitado para libertar. E fala assim, ó, vai para o retiro, a cura já chegou.
Mas não está de imediato, não saiu o relatório médico, porque é assim que é. Pela lei, aquele leproso tinha que se apresentar ao sacerdote e apresentar, e dizer assim: ó, eu estou aqui porque eu quero avaliação do profissional. 7 dias, observação do sacerdote, para ver se a lepra foi extirpada e considerar como puro. E nós, como nós somos? Quando um profeta diz: apenas vá para o retiro, você já está curada, você já está curado. E aí ouvimos muitas vozes, não ouvimos a voz do Senhor, e deixamos que ficamos perdidos no legalismo, com protocolo. Mas Deus é especialista em quebrar protocolo, e Ele não permite que você receba a cura imediato, permite até que você vá no médico para ouvir do médico aquilo que Deus já tinha colocado no coração e falado no ouvido do profeta: já está curado, já está curada. E aí depois você só ouve as mesmas ladainhas: pastor, pastora, eu fui curada, eu não tenho nada. Tinha sim, mas foi curada. Mas não do seu jeito. Precisou você passar angústia, tristeza, sofrimento, sem necessidade. Apenas ouça a voz de comando. Engraçado que aprendemos com o centurião. Em Lucas capítulo 7, existia um que se entendia de lei, que entendia e era autoridade, era um homem de respeito. E este centurião tinha um servo que ele estimava muito, estava doente. E a Bíblia diz que quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou alguns anciões para ir ter com Jesus, porque sabia que Jesus é a cura. E disse: Senhor, se não se me incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso, não me julgue digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra e o meu servo será curado. E no finalzinho do capítulo, no versículo 10 do livro de Lucas, vai dizer: exatamente. E o que é que acontece? Ele apenas ouviu a voz de comando, só precisava da voz do comando do Senhor, porque ele entendeu o que era autoridade, o que era a soberania de Deus. E o que é que aconteceu? Esses 10 leprosos estavam num lugar separados. E eu anotei aqui porque eu sou péssimo, eu anoto, o Senhor muda tudo. Deus não se limita a tempo, espaço ou quantidade de pessoas. Ele é dono do tempo, criador do espaço e senhor de pessoas. Ele é soberano, é alfa e o ômega, é o início e é o fim. A Bíblia diz que não importa como começa, importa como termina. Mas toda prova tem um tempo. E qual é o tempo de Deus para a minha vida e para a sua vida? Quando não vemos acontecer em nossas vidas e achamos que Deus não está conosco. É verdade. Nós não criamos aqui, não sustentamos espírito que outrora nós tivemos lá no mundo. Espírito de comiseração, de coitadinho. O Senhor não está olhando por mim. Porque assim, Deus une um povo, não importa a classe social. Sabe, na hora do problema, todo mundo é igual. É rico, é pobre, é culto, é pessoa que não tem formação, é branco, é preto, é amarelo. Todo mundo tem um ajuntamento no meio de uma prova. Vá no hospital do câncer, para você ver nesse exato momento. Porque alguns procuram até em outros hospitais, mas tem determinadas curas que o homem vai estar que está ali, ó, no Aristide Maltês, no meio do povo. Porque você vai no Sírio-Libanês, não consegue, mas consegue uma resposta, porque Deus permite você, às vezes, com condição, cair no meio do povão, para você aprender, ser lapidado por Deus, para você entender que tem que dar 7 mergulhos sim, para você entender que não é da sua forma, é da forma do Senhor. E você deixa a sua arrogância, a sua prepotência. E eu não vou falar só as pessoas que são agraciadas, são influentes e têm poder aquisitivo, porque prosperidade não quer dizer nada disso.
Humildade não quer dizer nada em relação à situação financeira, porque eu conheço pessoas que são ricas e são humildes por demais. Já em contrapartida, eu conheço pessoas que têm um poder aquisitivo muito baixo e são muito arrogantes e prepotentes. É porque a lepra está sobressaindo sobre a vida daquela pessoa. A lepra externa e a lepra interior ainda é pior. E eu e você, como estamos no dia de hoje? Vamos vir para a igreja evangélica tão somente para estar envolvidos a um meio, a um louvor, a um ambiente de adoração? Ou vamos estar íntimos do Senhor que te chamou para uma boa obra, que quer te aperfeiçoar, que quer te tocar onde está ferido, mas a Bíblia diz que Ele faz a ferida, Ele liga, Ele toca. Você não melhora uma ferida se você não puxar o cascão. Quem é criança, já foi criança aqui, sabe. Tem criança que quer ficar, meu cascão de estimação, mas enquanto não puxa o cascão, aquela ferida não cicatriza. Já percebeu isso? Já percebeu que os mais velhos é extremo? Enquanto existe remédios que não arde, nossos antigos, nossos pais, tem que arder, tem que doer, tem que sacrificar. Assim somos nós. Queremos o fácil, o delivery, o rápido. E não é assim a vontade de Deus. A vontade de Deus é soberana sobre as nossas vidas. E esse povo estava isolado, isolamento da família. Os 10 leprosos estavam isolados do convívio com as pessoas, principalmente as pessoas que amavam. Do convívio até com o meio, eu creio, com os irmãos que se reuniam ali em Jerusalém para cultuar a Deus. Porque eram 9 que eram judeus, mas existia um samaritano que surpreendeu a todos e entrou para a história. Porque assim, nós vivemos muitos anos na igreja, mas somos surpreendidos pelas pessoas que menos esperamos. Aquele irmão que você não dá nada, é aquele que se disponibiliza a fazer o que ninguém nunca se disponibilizou. Um servo inútil que só faz aquilo que é mandado? Não, eu faço além. Se pediu para eu andar 1 milha, eu ando 2. Se pedir uma capa, eu dou casaco junto. É o irmão que surpreende todos os dias, que quer estar envolvido em tudo e com todos, independente se sabe ou não sabe fazer. E eu e você, já se disponibilizou a fazer a obra do Senhor? Não queremos ainda nem estarmos limpos, purificados, quanto mais começar a fazer a obra do Senhor. Mas hoje é uma noite de mudança, de entendimento, porque existe no livro de Lucas, e eu vou ser rápido lendo alguns versículos, que fala sobre o bom samaritano, que diz assim: mestre, que farei para herdar a vida eterna? O fariseu perguntando. Então Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Como é que eu posso amar o meu próximo se eu não me amo? Se eu estou definhando o meu corpo carnal, toda vez que eu peco, eu mato a minha carne carnal, eu destroço aquilo que é para ser o templo do Espírito Santo. Toda vez que eu tenho uma relação conjugal sem licitude, eu estou me prostituindo, está entrando demônios dentro de mim. Toda vez que eu roubo, minhas mãos, que é para ser canal de bênção, está sendo canal de maldição. Toda vez que minha língua mente, minha língua é língua para profetizar, para abençoar, não para tornar maldição. E muitas das vezes não entendemos, e nós estamos nos matando. Quando eu tive meu processo, que o Senhor me resgatou, eu tinha todos os motivos para cair no pecado, mas eu entendi que era uma só carne com minha esposa, mesmo fora da presença do Senhor, e eu tinha motivos, porque quem é do mundo tem motivo para tudo, mas não é assim. Mas eu tinha todos os motivos no repertório de um homem mundano, carnal,
para sair dali e ter uma noitada de prazer com a garota de programa, com a namoradinha antiga, numa ligação que eu recebi para consolar porque meu filho estava na UTI. Mas eu entendi que para eu tratar ajudar a tratar aquele que estava na UTI, passando entre a vida e a morte, achando que está bem. Como é que eu ia pegar meu filho se eu não estava bem para pegar nele? Como é que eu ia entrar exalando pecado? Isso me constrangia, mesmo não sendo crente. E muitas das vezes tem crente vindo para a igreja, exalando pecado, e o salário do pecado é a morte, e não se constrange. Sabe por quê? Porque a lepra já está tomando por tudo, por completo. Quem tem lepra, ele perde a sensibilidade até da musculatura, do nervo. E existem alguns testes de você furar com agulha, você colocar coisa quente, a pessoa perde a sensibilidade. Você sabe o que é isso? Quando nos enveredamos muito no pecado, se torna iniquidade, já se torna natural, já não dói mais. Sua carne você já não tem mais como importante. Você quer matá-la, ela cada vez mais, destruir o templo que o Senhor constituiu para ser templo do Espírito Santo. E aí você peca, você trai, você fuma, você bebe, você destrói o seu corpo. Por quê? Porque já é algo natural. Você está capenga e você quer continuar pecando, e vai tornar capenga da outra perna, e vai para a cadeira de roda, e você vai continuar pecando, porque assim somos nós sem Jesus. Nós estamos infestados de lepra, mas para a gente já se tornou natural, porque o pecado já habita em mim, e eu não tenho expectativa. Sabe por quê? Porque você não entendeu que aquele que quer ter um encontro com você nesta noite, ou nas noites que você teve um período de constrangimento por parte do Espírito Santo, ele queria apenas demonstrar: não faça isso com você não, eu tenho compaixão de você. Sabe por quê? Porque existem outras pessoas precisando da sua ajuda. Você é um membro que faz parte do corpo de Cristo, e você está destruindo o corpo de Cristo, você está invalidando o sacrifício. Mas você sabe como é que você valida o sacrifício? Com gratidão a Deus, sendo agente multiplicador no reino, fazendo aquilo que você nunca pensou em fazer. Mas para isso, você tem que se desarmar de você mesmo, se desconstruir, uma metanoia, que você venha ter um entendimento, renovação de mente, para entender que tudo que você recebe em um retiro espiritual, em um monte, numa pregação como essa, é para lhe tornar, para lhe purificar, para lhe aperfeiçoar, para lhe trazer no nível de você, aquele que foi ajudado, começar a ajudar no reino, como agente multiplicador. O reino não é para tirar nada de ninguém, como já chegou e já pisou muitos aqui, usurpadores de altar, que só chegou com os interesses próprios, querendo do seu jeito, na sua hora. Mas aqui não mais, não tem espaço para isso. É por isso que não fica mais aqui. É por isso que a igreja mudou. Sabe por quê? Que espantamos as raposas, os mercenários, aquele que não se preocupa com vida, porque não se amam. Porque não se amam. Não se reconhece como um templo do Espírito Santo, como algo precioso que o Senhor nos formou, que somos feituras da mão do Senhor, e na primeira oportunidade, uma oportunidade para cairmos na desculpa das nossas dificuldades e cairmos no leito onde vai ter condenação, onde vai ter morte, onde vai ter consequências que vai perdurar por muitos anos das nossas vidas. E é por isso que hoje eu estou aqui. Não sou perfeito, mas já passei por algumas coisas, e até hoje eu tenho que sacrificar e me arrepender por algumas coisas que eu cometi lá atrás. Imagine você que você está começando a caminhada e está fazendo ouvido de mercador daquele que só quer lhe tirar do esparro que é fazer a vontade da carne. Viver leproso não é de Deus. É boa, perfeita e agradável a vontade do Senhor. E aí, existia um homem que tinha sido alcançado por ladrões, que tentaram tirar a vida, tirou a roupa, causou muitos ferimentos, deixaram ele semi-morto à beira do caminho.
Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e vendo aquele homem, passou de largo. Quantas vezes temos passado de largo? Sabe por quê? Porque a dor do seu irmão você não sentiu em você. Só conhece quem é leproso, quem um dia foi leproso, ou que tem a consciência expandida de que é viver um período de lepra. Talvez você esteja vivendo os seus idas e vindas de pecado, porque você ainda não se reconheceu como um leproso. Eu não preciso não, de mudança não preciso não, mas aqui mesmo que você não goste, nós temos que falar a verdade, e a verdade é, Jesus não banca o seu pecado. O que afasta o homem de Deus é o pecado, mas através de Jesus nós somos reconciliados com Deus, e é por isso que Ele nos levantou. É por isso que nós vamos ouvir coisas que não gostaríamos de ouvir, de nossos fracassos, insucessos. Tem gente que é tão bem sucedido em algumas áreas, mas outras áreas são um terror. É porque daquela área precisa ser trabalhada. A lepra ainda está, sabe, querendo tomar corpo. E mesmo que você esteja quase morrendo, a Bíblia diz: quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E eu e você, até quanto nós vamos relutar contra o soberano dono das nossas vidas? Lutar contra o pecado, vilão de nós mesmos. Transferimos muita responsabilidade para o diabo. Mas hoje é culto de família. E o que vai acontecer na família vai depender da sua decisão. Porque esses homens, no capítulo 17, no capítulo 10, passou o sacerdote, passou um levita também de largo, mas um samaritano, um improvável, viu aquela situação e teve compaixão daquele homem e fez aquilo que Jesus faria. E deu abrigo, e até disponibilizou recurso e disse que se tivesse gasto maior, não se preocupasse, disponibilizasse o tudo, que ele resolveria. Você sabe o que é isso? É a misericórdia de Deus. É alguém que passou pelo seu processo, quebrou a cara, recebeu da graça de Deus, da compaixão de Deus, e disse assim: ó, eu não posso desperdiçar aquilo que me foi concebida com tanta responsabilidade. Eu fui tão mau caráter no mundo, nos negócios, na família, e hoje eu sei a consequência disso. Eu sei quem pagou preço por mim, e eu sei o que eu devo fazer. Eu tenho que honrar, validar o sacrifício de cruz. E como é que eu valido? A partir do momento que eu passo a dar glória a Deus. Dar glória a Deus é você não apenas ir no caminho que Deus determinou que você seguisse, sem desviar para a esquerda nem para a direita, sem variação de dúvida, mas além disso, é quando você retornar, dando glória ao único que tem que ser dado glória. Muitas das pessoas vêm para a igreja, recebem da benevolência, recebem a cura, e não voltam para agradecer. Sabe por quê? Jesus faz com qualquer um, com ímpio, com justo. Agradecer para quê? Sabe o que é isso? A lepra que existe dentro de você ainda está fluindo, porque o milagre vem, mas a intimidade tão somente para aqueles que, de forma imediata ou não, eu prefiro ouvir e obedecer. E esses 10 leprosos, eles estavam em real condição, em igual condição. Receberam da mesma bênção, ouviram a voz de comando, e no capítulo 17 vai dizer que eles foram, seguiram. Mas como seguir? Para Jerusalém, para serem purificados, para se apresentar um sacerdote, se não foram nem purificados. É uma questão de fé, é uma questão de obediência, é uma questão de fazer o que tem que ser feito sem murmurar, sem reclamar. Existia um rei chamado Uzias, e o rei Uzias chegou a um ponto de nível de conquista tão grande,
que ele não ouviu ninguém, ao ponto de querer fazer aquilo que o próprio sacerdote fazia, sacrificar no lugar do sacerdote. E o que foi que ele foi acometido? Na testa de lepra. E por que na testa? Para que todos vejam o sinal de que você é arrogante, você é prepotente, você é dono de si mesmo, autossuficiente. Assim somos nós, como insistimos no pecado, nós passamos vergonha pública, mas quando nós humilhamos perante a poderosa mão do Senhor, no tempo oportuno, Ele vai nos exaltar. Mas exaltar debaixo de humilhação é para poucos. É dizer, olhe, eu preciso baixar meu nível, que eu não sou. Eu sou um pastor, mas eu não sou rei. O rei é o Senhor. Soberano é o Senhor. Eu sou apenas dispenseiro daquilo que eu nem vi em mim mesmo para poder estar exercendo hoje. Mas se o Senhor me chamou, o Senhor garante. Então, Espírito Santo, faz como lhe apraz. Se é para pregar, vou pregar. Mas quem convence é o Senhor. Não são palavras persuasivas de influência, de poder, mas é o poder do Espírito Santo que habita dentro de você e que nesse exato momento, assim como na minha vida, existiu um momento da pregação que ele brotou, ele pulou, ele agiu dentro do meu ser e me incomodou a um ponto de eu me arrepender das minhas velhas práticas e vim correndo aceitar Jesus. Está disposto a largar a mão de ver você bater a poeira dos seus pés, se balançar, e o resto que tinha de cair nesse corpo limitado seu cair, efeito de uma lepra, e vir correndo para ser totalmente purificado? Ah, pastor, mas essa mensagem é para quem não conhece Jesus, e para quem conhece, que é de Jerusalém como os 9, que não voltou para agradecer a Deus. Quantos ingratos tem na presença do Senhor, que Deus já tem feito grande obra e não tem agradecido? Talvez você não esteja vendo o que Deus está fazendo na sua casa, na sua família, mas o leproso que está do seu lado está vendo. Olhe, a orelha está voltando ao normal, ó, o lábio não está mais um lábio caído, parecendo de um velho, já está voltando ao normal. Você está sendo curado, meu irmão. Caia na real. Sua vida está mudando, seu nível está mudando, seu casamento está mudando, sua vida profissional está mudando. Mas preferimos questionar Deus, colocar Deus à prova, e ninguém coloca Deus à prova, não. O único momento que Deus, Ele até diz, fazei prova de mim, é porque para provar, para mim e para você, que dinheiro para Ele não é nada. Mas se está falando de dinheiro e chegar a um ponto de dizer, fazei prova de mim, que Ele sabe os usurpadores que somos quando Deus nos confia algo, que é para abençoar outra vida, e nós temos a nossa mão encolhida, recolhida, para deixar de abençoar o reino. Aqui tem muitas pessoas que têm mudado, que têm nos procurado, que têm sido generosos. Sabe o que é isso? É a lepra que já foi embora. É a mudança de mentalidade, é entender que não é a placa a salvar nações, é o reino de Deus que tem que se expandir, é entender que você faz parte desse processo, que você é um futuro pastor, uma futura pastora. Você não quer, mas Deus quer. Você não vê, mas Deus vê. Assim foi na minha vida. Você vai discutir o soberano? Mas quer se apresentar como? De qualquer jeito? Do seu jeito? Não, é do jeito que o Senhor quer que você se apresente. Porque Ele sim vai lhe santificar. Ele sim vai lhe purificar. E esse samaritano, ele voltou, se prostrou ao Senhor e agradeceu e deu glória a Deus. E o Senhor disse, levante-se, se coloque de pé, a tua fé te salvou. Não é sobre milagre, é sobre gratidão. Não é sobre milagre, é sobre gratidão. Não é sobre milagre, é sobre gratidão. O que nós temos feito da nossa vida? Uma vida de adoração ao Senhor, uma vida de entrega ao Senhor, uma vida de entendimento quem é o Senhor.
que nós estamos nos matando, definhando todos os dias e não conseguimos nos desarmar para Deus trabalhar nas nossas vidas? Quantas famílias aqui representadas que poderiam estar muito além? E precisa o pastor se esgoelar para dizer: venha receber uma oração, venha fazer uma aliança com o Senhor, venha se reconciliar com o Senhor, porque Deus, Ele é fiel e justo para completar a boa obra. Você não é obra inacabada, você é feitura das mãos do Senhor. E se Ele é o início e o fim, mesmo que no meio tenha processos, é no meio que Jesus chega. Porque entre a Galileia e Jerusalém, entre a Galileia e Samaria, Jesus pegou e se apresentou no caminho. O próprio caminho se apresenta no caminho improvável, e foi para um lugar que ninguém poderia imaginar que iria. Assim foi Jesus um dia. Existia um paralítico junto ao tanque de Betesda, 38 anos, se eu não me engano, ali esperando que os anjos movessem as águas, para que se alguém pudesse levar apenas um toque, quem fosse o primeiro recebia a cura. E Jesus se apresentou e diz: o que queres que eu te faça? Jesus tem nos perguntado isso todos os dias, mas nossos ouvidos estão como tapados, como aqueles dois no caminho de Emaús, que o Senhor também foi atrás, para fazer arder o coração, a ter a nossa consciência expandida, quem Ele é para as nossas vidas, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Rei, o nosso Eterno, o Jeová Rafa Nissi Jireh, o Deus que cura, que salva, que liberta. E nós estávamos com o ouvido como tapados, crentes no caminho de Emaús, porque estavam preocupados, porque não chegou o terceiro dia. E você esperou terminar o terceiro dia? Apressado, imediatista, porque Jesus chegou no terceiro dia. O dia não tinha terminado, mas ele já tinha dado linha na pipa. Assim somos nós. Não aconteceu, vou sair da igreja. O apóstolo disse que eu vou prosperar, vou sair da igreja. Que meu marido vai ter jeito, vou sair da igreja. E aí transfere a responsabilidade tudo para o reino. Quem sou eu e você para transferir a responsabilidade para o Senhor? Esse altar aqui é do Senhor. Essa obra aqui é do Senhor. Nós transferimos responsabilidade muito fácil. E já vou encerrar, que eu quero ser fiel naquilo que me foi ordenado. Porque é difícil pregar determinados tipos de palavras de forma assim mais rápida. E na noite de hoje, você vai querer dar glória a quem? Honra a quem? Vai ficar querendo que a lepra lhe destrua não só por fora, mas por dentro? Vai querer olhar com seus olhos físicos e não olhar com o olhar da fé? Vai entender que Jesus, mesmo chegando ao fim do ministério dele, onde ele ia ser entregue em Jerusalém, ele teve que dar uma parada em Samaria para priorizar o reino. Quantas pessoas você tem passado de largo, mas que para você se torna indiferente, porque existe algo que ainda existe em você, que impede que você sinta o fluir, a ação do Espírito Santo, que traz um sentimento de compaixão pela vida. Ser compaixão é negar o seu eu, o seu tempo, as suas forças, os seus planos, os seus projetos, e se disponibilizar. Eis-me aqui, Senhor. Falamos tanto, eis-me aqui, Senhor. Eu vejo pessoas aqui que já entenderam. Tem pessoas tão de longe que estão aqui, mas estão como criança. Esse é o primeiro amor. Não perca esse primeiro amor, não. Tem pessoas aqui que, se pudesse, estavam muito mais longe, mas eu entendo.
O inimigo das nossas almas vai tentar impedir. Parece que não vai dar certo. Parece que nós vamos parar nossa caminhada. Mas aquele que é fiel e justo, ele completa a obra. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para aqueles que amam o Senhor. Se coloque de pé. Se coloque de pé, aplaude o nome do Senhor, porque Ele é digno de ser exaltado. Até que mandou o Senhor, porque não é de mim mesmo. Uma coisa eu digo para vocês, você não pode morrer da forma que você se encontra. Porque se morrer da forma que você se encontra, você não vai para o céu. Sem ser reconciliado com Deus através de Jesus, sem se reparar as brechas, sem ter restauração, como a pastora Cris pregou aqui, não vai colar. Tem alguém aqui que queria aceitar de forma com entendimento aquele projeto inicial de Deus para a sua vida, que um dia me alcançou, me resgatou, me lapidou, e hoje eu estou aqui pela infinita misericórdia, entendendo que eu sou um agente multiplicador no reino, que eu tenho que ser sim um canal de bênção, mesmo que eu não queira, mesmo que eu não consiga, mesmo que eu não sinta apto, eu tenho que entender que quando o Senhor manda, Ele garante, que Ele é meu soberano, que assim como Ele fez na minha vida, tem feito na vida de muitas pessoas. Talvez você tenha ido para aquele retiro e não tenha tido a capacidade de entender que aquilo que você via, aquele choro, eu não estava no retiro, mas eu creio que aconteceu muito disso. Aqueles choros, aqueles gritos, aqueles louvores que surgem em meio ao processo da glória de Deus. Quando a glória de Deus vem, você se tornou indiferente. E você queria ser tocado pelo Senhor nesta noite. Você queria passar a ter sensibilidade na sua pele carnal. E por algum motivo, você deu vazão e ela está já normal, acostumada a sofrer, acostumado a padecer. E o Senhor diz: eu sou o que você quer que eu seja, seu libertador, a sua cura, o seu salvador, o seu alimento, pão vivo que desceu do céu, a sua água que sacia a sua sede. Assim como a samaritana estava naquele poço de Sicar, com 5 relacionamentos que nem o que ela estava era dela mesma. E ela encontrou um rei, um senhor. Se tu soubesses quem lhe pede águas, se tu soubesse o que Deus tem para a sua vida nesta noite, você não ficaria no seu lugar relutando, vir aqui receber oração, se reconciliar, endireitar suas veredas, se arrepender dos meus maus caminhos e se posicionar, porque no lugar de vergonha é o lugar em que Deus traz honra. A vergonha pública gera uma honra extraordinária na vida do crente. Quantas vezes eu já vim na frente aceitar a oração? Quantas vezes eu me constrangi e entendi que não era a respeito de mim, era a respeito do reino. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus? Ou aqui, ou no conforto da sua casa? Ou tem alguém que quer se reconciliar com Jesus nessa noite? Todo mundo aqui é crente. Amém? Aplauda o nome do Senhor. Glorifique o nome do Senhor, pois Ele é Deus. Se agindo Ele, quem impedirá? Deus abençoe até que me mandou o Senhor. Amém.